Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao 2 a Mais. Recentemente a gente tem tido muito comentário com relação a inglês. Muita gente falando, eu consigo me virar se eu falar inglês. Nós já temos um vídeo que foi basicamente exclusivo desse assunto e esse vídeo eu posso deixar aqui em cima. Mas o que acontece é o seguinte, quando você vai para outro país que não é um país de fala inglesa, o inglês ele é uma ponte, ele é uma ferramenta de conexão. E o meu objetivo nesse vídeo é justamente falar um pouquinho com vocês dessa questão, o inglês como ponte. Eu fiz também um vídeo sobre mandarim há um bom tempo atrás, já no começo do canal, falando sobre a importância do mandarim, a importância de aprender mandarim, e era um dos motivos, que a gente também queria aprender a falar mandarim. Agora, o que acontece é que para você aprender, por exemplo, o mandarim, é muito mais fácil se você utilizar o inglês como a sua base. Por quê? Porque os materiais que existem de aprendizado de mandarim em inglês são com muito maior qualidade do que, por exemplo, os que tem em português. Não que não exista material de aprendizado de mandarim em português, mas é bem mais limitado. E isso que é mandarim, que tem a maior quantidade de falantes no mundo. Imagine você, se de repente você for querer estudar a língua do Camboja, do Vietnã, da Tailândia, sei lá, uma língua de um país europeu pequenininho lá. Se você não tem o inglês, você fica extremamente limitado, fechado ao aprendizado dessa nova língua. Então você vai encontrar muito mais materiais em inglês que te ajudam, a você a falar outra língua. Outro fator que parece ser simples, mas que na verdade é muito importante, é que também os materiais em inglês, eles sempre são lançados primeiro. Então, às vezes você até tem acesso a um determinado material em português, na sua língua, espanhol, enfim, só que esse material foi lançado 2, 3, 4 anos depois do que ele foi lançado no original em inglês. Por essas questões, que realmente vale muito a pena você ter o inglês como uma ponte. Eu mencionei nesse vídeo que eu fiz de mandarim alguns anos atrás, que o mandarim seria uma língua de conexão, seria uma língua que seria muito falada depois do inglês, e de fato é. Agora, pelo fato dele ser tão difícil, entre aspas, não é tão difícil, não é impossível, porque a gente aprendeu, a gente é prova de que não é impossível. Para muitas pessoas é um tabu, é uma coisa muito complicada. Então, por ser tão abismal assim para algumas pessoas, por ser tão difícil, a gente acredita que é mais simples, de repente, a pessoa utilizar o inglês, como uma ferramenta de transição, como uma ferramenta de conexão dela com outro lugar. Só que o que rola é que muitos de vocês, por exemplo, quando vêm falar com a gente no canal, perguntam para a gente acerca de inglês, se é possível viver só com inglês aqui na China. E a resposta curta é sim, é possível viver só com inglês em praticamente qualquer país do mundo. Só que você sempre vai ficar limitado, você sempre vai ficar condicionado a um grupo de pessoas que falam inglês e às vezes um grupo de pessoas que falam pouco inglês. Então isso torna as coisas um pouco mais desafiadoras. A melhor maneira de você conectar-se com alguém, localmente falando, é falando a língua da pessoa. Então quando você vem, por exemplo, para a China, a melhor forma de você se conectar, de você comunicar-se com as pessoas é falando o mandarim, que é a língua oficial do país. O inglês ele vai ser uma ponte, ele vai te conectar, mas ele vai ser temporário, ele vai durar um determinado período, vamos dizer assim. Além disso, tem o fato de que quando você for estudar aquela língua em questão, você vai precisar de um começo, de um início. E esse início geralmente tem uma base ou no teu idioma próprio ou no inglês. Não tem como fugir muito disso, acaba ficando dentro de uma dessas duas possibilidades. Então, como em inglês existe muito mais materiais, existe muito mais possibilidades, é por aí que vai. Uns 2 meses atrás eu fiz uma postagem no Facebook e eu coloquei lá um artigo falando sobre a questão de trabalho aqui na China, como que a faixa de
de salário na China já está maior, como que a média, né, dos trabalhadores chineses já ganham mais do que no Brasil. Isso era um artigo já de 3 anos atrás, já não é notícia nova, sabe? Só que o que acontece, vou esperar um pouquinho que agora tem um trechinho apertado aqui. O que acontece é que o artigo era em inglês. E aí eu coloquei o artigo lá e no final eu escrevi assim, olha, se você ainda não fala inglês, está atrasado. Ou, não coloquei está, coloquei está atrasado. Só que eu não chamei ninguém de atrasado. Eu não falei para a pessoa que a pessoa é quadrada, é retrógrada. Não falei da situação socioeconômica de cada um. Eu só falei que se você não fala inglês ainda, está atrasado. O que eu vejo que acaba acontecendo com muita gente é o que acontece comigo também, sabe? Quando eu sou questionado, por exemplo, de alguma coisa que eu não sei fazer, ou que eu não sei fazer direito, ou que eu ainda não tenho essa habilidade, a minha tendência é entrar no modo assim de defesa. Talvez ficar nervoso, ficar chateado por aquela questão. O que eu tenho percebido, na verdade, é o seguinte: quem quer aprender a falar uma segunda língua ou uma terceira, dá um jeito, sabe? Corre atrás e vai e faz acontecer. Quando eu fiz essa postagem ali, teve muita gente que escreveu: você está sendo injusto, você não sabe as condições individuais de cada um, você não sabe o meio socioeconômico que cada um foi criado, você não sabe se a pessoa teve condições de estudar inglês ou não. Para esse tipo de comentário, eu diria o seguinte: a maioria do meu aprendizado de inglês, por exemplo, foi porque eu quis. E eu corri atrás e aprendi. Claro que quando eu estava aprendendo, o tempo passou, eu comecei a correr atrás de um intercâmbio, e fiz um intercâmbio, me ajudou, enfim. Mas nunca estudei, por exemplo, numa escola, formalmente, meses, anos a fio, para falar inglês e ficar fluente antes de sair do país. Eu acredito que hoje o meu inglês ele é suficiente para comunicação, suficiente para me virar por aí, só que eu não tenho inglês de um nativo, eu nunca morei num país nativo de inglês, mas não tenho nenhum problema de me comunicar com quem é nativo da língua inglesa. O meu objetivo em falar isso não é simplesmente falar que eu falo inglês ou isso ou aquilo. Meu objetivo é estimular você que de repente foi criado num ambiente que sabe, não existe o estímulo do inglês, que as pessoas de repente não valorizam tanto isso, não se dá muita importância para isso, que você simplesmente vá atrás, que você simplesmente corra atrás e tente aprender, porque nesse processo todo você vai ter algumas opções. A primeira opção é ficar olhando ao seu redor, dizer que o meio que você está é muito difícil, dizer que você nunca pôde estudar numa escola de inglês e, portanto, você não fala a língua. A outra opção é colocar a culpa nas pessoas ao seu redor, na sua família, dizer que ninguém te estimulou. E eu acho que a terceira opção é a opção de dizer o seguinte: ok, eu quero, como é que eu faço? Especialmente hoje, gente, com o YouTube, com o Google, é muito fácil, muito fácil. Você pode fazer cursos completos de inglês no YouTube, de graça, sem pagar absolutamente nada por isso. Sabe, alguns anos atrás aí, eu sou bem dessa época da transição, né, da época em que era tudo analógico ainda, mas nessa época você não tinha YouTube, você não tinha toda essa facilidade, e hoje você tem. Então, eu diria assim, se você quer, escolha a terceira opção, sabe? Vá, corra atrás, dê um jeito, não permita que a situação ao seu redor faça de você mais uma vítima, né, do sistema que diz: não, é muito difícil, não fui criado no meio ideal para isso. Sabe, é muito simples, de repente, responsabilizar o meio que a gente foi criado por a gente fazer ou não fazer certas coisas, por a gente saber ou não saber certas coisas. Se você quer aprender um novo idioma, se você quer, sabe, se comunicar, viajar, se você quer falar algum idioma além do inglês, você vai precisar do inglês, por exemplo. E diante disso você tem aquelas escolhas que eu falei para você. De repente achar muito difícil, achar quase que impossível, enfim, ou correr atrás e fazer. Eu gosto muito de um exemplo de um cara aí que é conhecidíssimo no Brasil e no mundo, chama Flávio Augusto. Ele é dono da WhatsApp, ele é dono do clube de futebol lá de Orlando, Orlando Soccer. E o cara é um bilionário, mas o cara era pobre, o cara saiu
da periferia lá do Rio de Janeiro, e ele correu atrás e aprendeu a falar inglês, abriu uma escola de inglês, e não ficou dando desculpa, não ficou colocando o meio como sendo o problema da vida dele. Não, ele simplesmente viu o que ele queria fazer, viu os objetivos dele e foi correndo atrás e acabou dando um jeito. Eu falo isso também porque, vivendo aqui na China, nós vemos isso da população aqui chinesa. Você tem um povo que teria todos os motivos do mundo para reclamar, para ficar, sabe, dando uma de que difícil, minha vida é muito complicada, passei por muitos problemas, é o povo chinês. Quem estuda um pouco da história da China sabe que passaram aqui por dificuldades terríveis. O povo foi deixado quase morrer de fome uma época, e você pode olhar para tudo isso, hoje ainda com as dificuldades do comunismo aqui, enfim, com as limitações e tal, você pode olhar para tudo isso e simplesmente dizer, então coitadinhos, eles não podem fazer nada. Mas não é assim que as pessoas agem aqui. A maioria das pessoas que nós conhecemos aqui, se eles querem abrir um comércio, eles começam pequenininho e dão um jeito, vão se arrebentando, vou sentar um pouquinho aqui, vão se arrebentando, correm atrás e fazem acontecer. Se eles querem comprar um carro, eles vão e dão um jeito, eles correm atrás, trabalham, e aí a gente mencionou isso já para vocês. Eles trabalham muito, desesperadamente, sabe? Para conseguir comprar o carro, para conseguir comprar o apartamento, para conseguir comprar a casa. Mas dão um jeito e fazem. Eu não estou dizendo para você que você tem que agora agir igual ao chinês e se arrebentar e trabalhar dia e noite. Não é isso que eu estou falando. Mas basicamente o que eu estou querendo dizer é aquele ditado que todo mundo conhece bem. Eu ouvi na faculdade e provavelmente alguns de vocês ouviram ao longo da vida, que é quem quer dar um jeito, quem não quer dar uma desculpa, né? É mais fácil dar uma desculpa do que correr atrás e realmente fazer as coisas acontecerem, mas é muito mais satisfatório fazer, é muito mais satisfatório olhar para trás e ver que você aprendeu, ver que você cresceu, que você, sabe, descobriu uma série de coisas novas. Isso é incrivelmente satisfatório. Quando nós chegamos aqui na China, nos primeiros meses, eu me perguntava assim, será que eu vou um dia aprender esse idioma? Será que um dia eu vou falar essa língua tão complicada? E no começo parecia muito difícil, parecia muito complexo. Hoje, 4 anos e pouquinho depois, olhando para trás, a gente não se considera fluente perfeitamente como nativo, mas a gente se considera fluente o suficiente para vivermos aqui, para fazermos amizade com as pessoas, para andarmos ao redor, para viajarmos, para fazermos absolutamente tudo que a gente precisa fazer sozinhos e inclusive auxiliar as pessoas que vêm para cá. A gente já teve a alegria de prestar algumas consultorias, de auxiliar pessoas que estão aprendendo o mandarim, de repente auxiliar as pessoas que estão vindo para cá para abrir conta bancária, para fazer toda essa questão. Então existe um senso de satisfação, uma recompensa muito grande quando você aprende algo novo. Essa mesma recompensa existe quando você fala, por exemplo, uma segunda língua, que eu diria para você, se você vai falar uma segunda língua, comece com inglês, né? Comece com inglês e depois você vai indo para as outras, você vai perceber que é bem mais fácil aprender novas línguas, aprender novos conteúdos, se você já fala o inglês. Eu caminhei, vim aqui para o parque agora, mas o meu recado para você não é um recado pretensioso, não é um recado de quem sabe tudo, muito pelo contrário, eu acredito que eu não sei praticamente nada, estou num processo de crescimento, de aprendizado, e o meu objetivo na vida é sempre continuar aprendendo, sempre continuar descobrindo coisas novas, crescendo, e eu acredito que hoje em dia nós temos muitas facilidades para fazer isso, para aprender. E YouTube, por exemplo, é uma delas, né? Então, diria para você, tem um sonho, quer ir para um país X, quer falar o idioma tal, corre atrás do inglês, depois você vai na outra língua e as coisas vão acontecendo, vão se abrindo. E quanto mais idiomas você fala, melhor é para você, quanto mais conhecimento você tem, melhor é para você. Eu diria que no processo de você estar aprendendo, o que vai acontecer é que cada vez você vai respeitar mais a cultura alheia, cada vez você vai respeitar mais a sociedade alheia, e você vai crescer de formas que não dá para descrever, O benefício real, no final de tudo, maior acaba sendo teu. Você olha para trás e fala, puxa, valeu muito a pena
Assim como eu falei para vocês que a gente olhava e, puxa, parece que vai ser tão difícil aprender a falar mandarim, mas, sabe, foi possível. Então, se nós podemos, você com certeza também pode. Bem, pessoal, eu espero que vocês tenham curtido a ideia desse vídeo, espero que vocês tenham gostado. E, é claro, se você ainda não clicou, clica no joinha, porque ele faz toda a diferença aqui, ele ajuda o YouTube a espalhar esses vídeos e mais gente pode acabar descobrindo, conhecendo aí o nosso conteúdo, tá bom? Um grande abraço aí para todo mundo, zaijian. Ou então, hoje a gente falou tanto de inglês, né? Um grande abraço para todo mundo, see you later. Ou qualquer coisa desse gênero. Valeu, galera, até a próxima.